Bom dia, que a graça, a paz, o amor de Cristo esteja com todos nós e que nós possamos examinar as Escrituras, porque como está escrito lá em João 5,39, examinai as Escrituras porque buscais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Nós temos um grande conhecimento quando nós pesquisamos, quando nós buscamos a palavra de Deus. Temos um conhecimento sobre tudo, em todas as áreas da vida. A Bíblia é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, ela é o grande instrumento na transformação do caráter. É o grande estímulo, a constrangedora força que vivifica a faculdade física, mental e espiritual, dando à existência a devida orientação. Sabe o motivo de que alguns moços e até pessoas maduras são tão facilmente induzidas à tentação e ao pecado? É não estudarem a palavra de Deus, nem meditarem nela como deve. A falta de firmeza e decidida força de vontade que se manifesta na vida e no caráter é resultado de negligências das sagradas instruções da palavra de Deus. Quando nós buscamos mesmo a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, nós não achamos difícil entender nada. Nós não achamos difícil entender qual o valor do Espírito Santo na nossa vida e não achamos difícil entender que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade no céu. Não achamos complicados entender que nós necessitamos do Espírito Santo em tudo, para tudo na nossa vida espiritual. Nós não achamos complicado entender porque há a necessidade de uma reforma de saúde na nossa vida, porque há a necessidade de uma reforma no casamento, porque há uma necessidade de reforma no nosso vestuário. Quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, conseguimos compreender até coisas simples. Você sabia que tem um versículo na Bíblia que nos alerta contra as frutas transgênicas? Não, irmã, não existe. Existe sim. Lá em Gênesis, eu não vou dizer qual o capítulo, nem qual o versículo, vocês vão procurar, diz que nós devemos nos alimentar de frutas que tenham semente. Olha que interessante. Hoje nós compramos uvas, melancias e outras frutas sem semente e achamos que estamos arrasando. São frutas geneticamente transformadas ou modificadas. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos alimentar de frutas que dão semente. Vamos observando, lendo, estudando e a gente vê que Jesus já foi deixando, Deus já foi deixando para nós todas as orientações necessárias para o nosso alimento. Deus é tão bom, tão misericordioso, tão completo, tão onisciente, onipresente, onipotente, tudo na nossa vida, que Ele cuidou de nós do passado ao futuro. Ele nos mostra o passado para nos mostrar aonde muitos fiéis, sinceros erraram, quando foram perdoados e como reconquistaram a sua saúde, como reconquistaram sua fé, como reconquistaram o seu lugar na salvação. Fala-nos no presente para uma época onde os alimentos estão contaminados, onde há uma necessidade de um cuidado maior com a nossa alimentação. E fala do nosso futuro, onde nós não vamos poder matar para comer e onde nós vamos comer coisas saudáveis, as quais nós devemos aprender a degustar aqui, a saborear aqui. Porque quando chegarmos no céu, nós não vamos aprender a gostar. Nós já temos que ter aprendido a gostar aqui. Não dá para viver num mundo novo, com hábitos novos, quando chegarmos lá. Nós já temos que estar habituados ao que é bom, ao que é saudável. Por isso
é que nós aqui na Terra estamos passando por uma grande escola. Uma escola onde nós somos alunos e onde Jesus é o nosso professor. Deus, nosso mestre querido, que orientou o Filho, que veio nos orientar e que nos dá tudo que nós temos. Nós precisamos examinar as Escrituras para ter mais conhecimento, para podermos entender as coisas como elas são e não sermos enganadas pelo inimigo. Infelizmente, muitos hoje que já sabem muita coisa, que aprenderam muito, que têm muita luz, estão abandonando essa luz e voltando às carnes do Egito. Estão abandonando tudo que aprenderam, porque acham que o que aprenderam não é exatamente assim. Sabe por que isso acontece? Porque não estão alicerçados na verdade. Estão alicerçados na opinião dos outros e não na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Porque se nós estivermos nos alicerçados na Palavra de Deus, nós nunca poderemos usar, mas isso foi fulana que disse, Bertano que disse, está escrito no livro que não está na Bíblia. Como é que eu vou saber que isso é verdade? Nós devemos aprender a buscar conhecimento na Palavra de Deus. Não há livro mais importante na vida do cristão do que a Bíblia, que ela é o manual da vida do cristão. E realmente, a Bíblia é o manual das nossas vidas. Tudo que nós aprendemos escrito em qualquer outro livro está baseado na Palavra de Deus. E para que nós tenhamos certeza que está baseado na Palavra de Deus, nós temos que ler a Palavra de Deus. Para que quando for contestado, nós possamos dizer, não só está escrito neste ou naquele livro, está escrito na Palavra de Deus. Está lá escrito. Só está mais esclarecido um pouquinho neste ou naquele outro livro, mas está escrito na Palavra de Deus. É lá que surgiu esta palavra, esta frase, ou este está escrito. Não é uma criação da cabeça de alguém. Então, por isso que nós buscamos conhecimento na Palavra de Deus. Às vezes precisamos, ou por conta de alguma orientação maior, ou uma falta talvez até de algum entendimento, precisamos buscar em outros livros inspirados um esclarecimento sobre alguns detalhes. Às vezes até em livros de história, para podermos entender algum contexto. Mas a base de tudo na nossa vida cristã é a Palavra de Deus. Ela é o início de todo o nosso raciocínio. E quando nós buscamos o início de todo o nosso raciocínio na Palavra de Deus, nós conseguimos entender coisas, como já disse, simples, como os assuntos sobre alimentação, que nos foi colocada para o nosso bem, para cuidar da nossa saúde. Nós adoraremos a Deus em espírito e em verdade, com um corpo, com uma mente saudável. E nós temos todo o caminho a seguir para ter essa saúde, para ter essa mente saudável. A ciência vem falando sobre uma alimentação mais natural, sobre uma alimentação mais pura, sobre alimentos integrais, sobre nozes, sobre vegetarianismo, e nós já temos essa orientação na Palavra de Deus, dada na Bíblia e nos livros inspirados. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos buscar cada vez mais conhecimento na Palavra de Deus, cada vez mais conhecimento na Bíblia Sagrada. E assim nós vamos ter um corpo saudável, uma mente saudável e vamos poder adorar a Deus com o Espírito e dentro da verdade. Amém? Que Deus nos abençoe, que tenhamos saúde física, mental e espiritual, buscando nas Escrituras a vida eterna, porque são as Escrituras que testificam de Deus e nos mostram os exemplos de vida dos seus servos. O exemplo de temperança, por exemplo, de Daniel. O exemplo de vida natural de João Batista. E a gente vai seguindo a
Bíblia, lendo, estudando, aprendendo sobre todas as coisas que fazem bem à nossa vida. Que Deus nos abençoe. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!